Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de abril de 2023. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, da cidade de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita e também outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados facilmente em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e já estamos no estudo de número 5. Hoje nós iniciaremos um novo tema que Kardec vem trazer para nós como Carta sobre a Incredulidade. Eu vou convidar a Sônia para fazer a leitura dessa primeira parte para nós. Pode ser, Sônia? Pode ser. Boa tarde a todos. Então, vamos lá. Carta sobre a incredulidade. Primeira parte. Um dos nossos colegas, o Sr. Camus, outrora muito imbuído dos princípios materialistas e que o Espiritismo levou a uma apreciação mais sadia das coisas, acusava-se de ter se feito propagandista de doutrinas que hoje considera subversivas da ordem social. No intuito de reparar o que considera, com justa razão, uma falta, e esclarecer aqueles a quem havia transviado, escreveu a um de seus amigos uma carta sobre a qual julgou por bem pedir a nossa opinião. Pareceu-nos que ela correspondia tão bem ao objetivo que ele se propunha, que lhe pedimos permissão para publicá-la, o que certamente agradará aos nossos leitores. Em vez de abordar francamente a questão do espiritismo, que teria sido repelido pelas pessoas que não admitem ser a alma a sua base, sobretudo se em lugar de lhes expor, sob os olhos, os estranhos fenômenos que teriam negado ou atribuído a causas ordinárias, ele remonta à sua origem. Procura, com razão, torná-las espiritualistas, antes de torná-las espíritas. Por um encadeamento de ideias perfeitamente lógico, chega à ideia espírita como consequência. Esta marcha, evidentemente, é a mais racional. A extensão dessa carta obriga-nos a dividir a sua publicação. Paris, 10 de novembro de 1860. Meu caro amigo, desejas uma longa carta sobre o espiritismo. Esforçar-me-ei por te satisfazer como melhor puder, enquanto espero a remessa de uma importante obra sobre a matéria, a qual deve aparecer no fim do ano. Serei obrigado a começar por algumas considerações gerais, para o que será necessário remontar à origem do homem. Isto alongará um pouco a minha carta, mas é indispensável para a compreensão do assunto. Tudo passa, disse geralmente. Sim, tudo passa. Mas, em geral, também se dá a esta expressão uma significação muito afastada da que lhe é própria. Tudo passa, mas nada acaba, a não ser a forma. Tudo passa no sentido de que tudo marcha e segue o seu curso, mas não um curso cego e sem objetivo, embora jamais deva acabar. O movimento é a grande lei do universo, assim na ordem moral como na ordem física. E o fim do movimento é a progressão para o melhor. É um trabalho ativo, incessante e universal. É o que chamamos o progresso. Tudo está submetido a esta lei, exceto Deus. Deus é o seu autor. A criatura lhe é instrumento e objeto. A criação compõe-se de duas naturezas distintas, a natureza material e a natureza intelectual. Esta, a intelectual, é um instrumento ativo, aquela é um instrumento passivo. Esses dois instrumentos são complementos um do outro, isto é, um sem o outro seria de emprego inteiramente nulo. Sem a natureza intelectual, ou o espírito inteligente e ativo, a natureza material, isto é, a matéria ininteligente e inerte,
seria perfeitamente inútil, nada podendo por si mesmo. Sem a matéria inerte, dar-se-ia o mesmo com o espírito inteligente. Mesmo o instrumento mais perfeito seria como se não existisse, caso não houvesse alguém para dele se servir. O mais hábil operário e o sábio da mais elevada ordem seriam tão impotentes quanto o mais completo idiota, se não tivessem instrumentos para desenvolver a sua ciência e fazê-la manifestar-se. Eis aqui o momento e o lugar de fazer notar que o instrumento material não consiste somente na plânia do marceneiro, no cinzel do escultor, na paleta do pintor, no escalpelo do cirurgião, no compasso ou na luneta do astrônomo. Consiste também na mão, na língua, nos olhos, no cérebro, numa palavra, na reunião de todos os órgãos materiais necessários à manifestação do pensamento, o que naturalmente implica a denominação de instrumento passivo à própria matéria, sobre a qual a inteligência opera, por meio do instrumento propriamente dito. É assim que uma mesa, uma casa e um quadro, considerados nos elementos que os compõem, não são menos instrumentos que a serra, a plana, o esquadro, uma colher de pedreiro e o pincel que os produziram, que a mão e os olhos que os dirigiram. Enfim, que o cérebro que presidiu a essa direção. Ora, tudo isso, inclusive o cérebro, foi um instrumento complexo de que se serviu a inteligência para manifestar o seu pensamento, sua vontade, que era produzir uma forma, e essa forma ou era uma mesa, ou uma casa, ou um quadro, etc. Inerte por natureza, disforme por essência, a matéria não adquire propriedades úteis senão pela forma que se lhe imprime, o que levou um célebre fisiologista a dizer que a forma era mais necessária que a matéria, proposição talvez um tanto paradoxal, mas que prova a superioridade do papel desempenhado pela forma nas modificações da matéria. É conforme essa lei que o próprio Deus, se assim me posso exprimir, dispôs e modificou incessantemente os mundos e as criaturas que os habitam, de acordo com as formas que melhor convêm aos seus propósitos para a harmonização do universo. Interessante, né? A maneira dele ir explicando, né? A questão bem bacana. E é sempre segundo essa mesma lei que as criaturas inteligentes, agindo incessantemente sobre a matéria, como o próprio Deus, mas secundariamente, concorrem para a sua transformação contínua, transformação em que cada grau, cada estágio é um passo no progresso, ao mesmo tempo que manifestação da inteligência, que lhe deu origem. É desse modo que tudo na criação está em movimento e sempre em progresso, que a missão da criatura inteligente é ativar esse movimento no sentido do progresso, o que realiza muitas vezes mesmo sem o saber. Que o papel da criatura material é obedecer a esse movimento e manifestar o progresso da criatura inteligente. Que a criação, enfim, considerada em seu conjunto ou em partes, realiza incessantemente os desígnios de Deus. Quantas criaturas inteligentes, sem sair do nosso planeta, desempenham uma missão da qual estão longe de suspeitar. E confesso que, de minha parte, ainda há bem pouco tempo, eu era desse número, né, que não, nem suspeitava. Nem por isso me sentiria constrangida em deixar aqui algumas palavras sobre a minha própria história. Haverás de perdoar-me essa pequena digressão, que pode ter seu lado útil. Educado na escola do dogma católico, não tendo desenvolvido a reflexão e o exame senão muito tarde, por muito tempo fui um crente fervoroso e cego. Por certo, não o esqueceste. Mas sabes também que mais tarde caí no excesso contrário, da negação de certos princípios que minha razão não podia admitir, concluí pela negação absoluta.
Sobretudo, me revoltava o dogma da eternidade das penas. Eu não podia conciliar a ideia de um Deus que me diziam infinitamente misericordioso com a de um castigo perpétuo por uma falta passageira. O quadro do inferno, suas fornalhas, suas torturas materiais, me parecia ridículo e uma paródia do Tártaro dos pagãos. Aqui vem bem no encontro daquilo que nós sempre falamos, né, Sani? Essa questão do se Deus é amor, né? Como pode um Deus que é amor, né, destinar sua criatura para um sofrimento eterno? Não existe, não tem como conceber isso, né? Um Deus de amor deixar lá agora, por causa de uma vida que você teve desregrada, agora você vai passar a eternidade com choros e ranger de dente, como diz lá na Pois Bíblia. Então a gente vê que, na verdade, quando a gente evolui, sempre a gente ainda traz alguma coisa da fase anterior, né? Que nem ali está falando, né? Do cristianismo, né? Dos católicos, trouxeram ainda do paganismo essas ideias, né? Do castigo perpétuo, né? Como era o Tártaro lá dos pagãos que ele fala. E assim a gente também tem que ficar atento no espiritismo, porque muita coisa a gente acaba trazendo de outras linhas religiosas que a gente renasceu quantas vezes, né, nessas outras linhas, e a gente traz até por questão do nosso inconsciente, né, alguns conceitos assim, e acaba colocando no espiritismo. A gente tem conversado bastante sobre isso também, né, essa questão do umbral, por exemplo, né, que muita gente acha que tem que passar pelo umbral, como se fosse um purgatório, na verdade, né? E, assim, outras ideias que a gente vai puxando, né? Das linhas religiosas que a gente já passou lá nas outras encarnações, né? E vai adaptando, às vezes, ao espiritismo, né? Coisas que, na verdade, não estão muito ali, né? É interessante que ele começa o texto, ali é bem interessante nessa linha, que o domínio da inteligência na construção da manipulação da matéria, né? Então, nessa mesma linha que vocês estão falando assim, a gente percebe claramente que tem que ter uma inteligência que cria uma forma, que imagina, manipula os instrumentos, manipula os materiais disponíveis, no caso que fala da madeira, do pincel, da arte, mas sempre tem uma inteligência. E aí, nessa linha de pensamento que vocês estão falando do reflexo de cada cultura, está na própria arte das arquiteturas, né? Que você pega os antigos romanos, ele tinha toda aquela arquitetura, eles demonstravam isso nas suas formas, né, nas suas artes. Então, é que a minha falou, os católicos, na época dos romanos, quando começaram, eles traziam aquelas artes góticas, lá, tudo de acordo com a inteligência de alguém, tudo que tem no mundo matéria, alguém tem que ter imaginado aquilo e utilizado o material para colocar, né, porque não é uma coisa por acaso. Até esse dia atrás eu estava refletindo sobre isso, essas produções em séries. Tudo bem, pode ser que a reprodução seja em série, mas alguém imaginou aquele tipo de carro, alguém sempre tem que ter sempre uma inteligência. Isso que ele vem colocar em relação à matéria, né? E isso cai bem nesse ponto que vocês estavam colocando, que vai refletir sempre a época, a cultura de cada povo, de cada região, né? As arquiteturas, o modelo, de acordo com a sua religiosidade, com as suas crenças, né? E se a gente pega ali, assistindo esses programas que demonstram aquelas construções antigas, demonstra o próprio egípcio, né? As pirâmides. Quando os caras fazem as artes, que fazia aquilo lá, ele refletia o quê? O que os caras imaginavam. De algum lugar ele trouxe, né? Até que fosse de outros óbitos, de outros planetas, eles trouxeram para fazer aquele tipo daquela forma. E aí vem o laboratório do mundo invisível, que é que no mundo terreno, nós temos que manipular a matéria e fazer. No mundo espiritual, é o pensamento, mas alguém tem que pensar, né? Alguém tem que imaginar aquela forma, daquela maneira, daquele... Aí que vem as questões dos umbrais, de acordo com os caras imaginam aquilo para criar, né? É bem interessante essa colocação, por isso que ele fala que vai chegar bem dentro do foco do espiritismo, né? O domínio da matéria, da inteligência sobre a matéria, né? A matéria que... E como que essa inteligência reflete a época, o costume de cada povo, de cada época, né? Bem bacana. É isso. E se a gente expandir um pouco mais também essa questão da inteligência atuando sobre a matéria, a gente pode chegar na parte da ideoplastia, né? Isso. Que nós vemos no plano espiritual também, né? Que o laboratório do mundo invisível, né? Os espíritos lá, eles conseguem plasmar cidades inteiras, né? Locais inteiros,
onde alguns espíritos que estão perdidos, eles começam a acreditar que aquilo lá, às vezes, ele não morreu, porque ele está ainda na Terra, porque aquilo se assemelha muito com aqui, né? E aí é bem naquela linha que eu estou falando. Essas regiões vai depender muito daquele grupo de pessoas que estão lá, de acordo com as crenças deles, os costumes deles. Se eles eram, vamos dizer assim, puro materialistas, né? Ou se era mais moderno, vai criar aquela cidade de acordo com o que eles pensam. O sentimento deles, né, que vai fazer. Por isso que existem variações. Se eles eram muito de culpa, não sei o que, vai criar esses umbrais da vida aí, esses lugares infernais aí que eles falam, né? Por causa da imaginação da mente que forma isso, né? Sempre existe a inteligência. A mente que está coordenando tudo isso. Sempre tem que ter alguma mente, né? Ou um grupo de mentes trabalhando, né? Bem interessante. Ali no comecinho eu fiquei só com uma dúvida, não sei se... Hoje a gente não vai conseguir ler essa carta inteira, Kardec já adiantou que era uma carta bem longa, né? Mas logo no comecinho ele falou o seguinte, que eu não sei se eu concordo em partes ali, até dá para a gente conversar. Ele falou assim que existem duas criações, né? Que é a inteligência e a matéria. Que a matéria não existe sem a inteligência, o que eu concordo 100%. Mas que a inteligência também seria incompleta se não fosse a questão da matéria inerte. Fiquei meio na dúvida com essa questão. Sim, mas veja, tanto que Deus não cria nada inútil. Se Deus criou a matéria, é justamente para nos estimular ao progresso. É isso aí. Porque senão a gente ficasse só no plano espiritual, você não teria progresso, nem da parte de inteligência, nem da parte moral, né? Ficaria estagnado, né? Ficaria estagnado. Porque através da matéria e das sensações que você tem quando você encarna, né, num corpo de matéria, é que isso te estimula, né? A fome, a sede, o frio, o calor, estimula a inteligência. Como é que eu vou me livrar disso? Como é que eu vou amenizar isso? E aí você vai desenvolvendo a inteligência, porque senão ia ficar tudo parado. O intelecto é bem nessa linha mesmo, isso aí está perfeito, essa colocação. Por isso que fala que para nosso progresso, nós necessitamos das reencarnações exatamente, porque passando pelas necessidades, por exemplo, as próprias doenças, porque existem as doenças, utilizam o intelecto, né, que é coisa da matéria, e eles fazem as prolexias, sei lá, a higiene, as pesquisas. Se não fosse assim, não faria. E assim mesmo, a sede faz a maneira para arrumar água, de melhorar o sistema de água, as necessidades que vai fazendo o pessoal, nós trabalharmos. Isso é assim, constantemente. No dia a dia nosso é bem isso. Se fosse tudo perfeitinho, certinho, puxa, você estagnava, ficava ali, tudo tranquilo, tem tudo aqui, o verdadeiro paraíso. Não é assim. Tem que ter esses revés, essas dificuldades, para nos estimular a mudança. Por isso que eu falo, o sofrimento é um cutucão que dão em nós, para evoluirmos. Mas daí, quando você já está num ponto que você domina a matéria completamente, aí você não precisa mais reencarnar. Aí você vai ser um espírito que vai ajudar a plasmar as coisas e tal, mas você não precisa mais vir sofrer no mundo material aqui, né? Sofrer a matéria, assim, diretamente como um encarnado, né? Porque um espírito crístico, por exemplo, ele vai moldar, né? Esses outros prepostos do Cristo todo que fizeram os moldes, por exemplo, dos corpos, né? Dos animais, das plantas e do próprio ser humano, para vir reencarnar, para aqueles irmãos ainda no processo inicial do progresso virem reencarnar, né? E depois de um certo tempo, aí como você já domina a matéria, aí você, mesmo no plano espiritual, você vai atuando na matéria, mas através do pensamento, né? Porque assim, é por isso que a gente fala... E aí já desenvolveu, né? Porque por enquanto nós só sofremos ação da matéria, em todos os sentidos. O único cutucão que nós temos é esse, de sofrimento, sofrer ou a necessidade para a gente desenvolver, senão não desenvolveríamos. Então, a Regina quer falar uma coisa. Pode falar, Regina. Não, perdão. Esbarrei sem querer. Tá bom. Então, é por isso que a gente fala, às vezes, assim, quando está tendo algumas dificuldades, algumas questões que a gente está passando, necessidade, é ali um aviso para, opa, tem que mudar, tem que usar a minha inteligência para sair disso. O que eu tenho que aprender com isso? Exato. É essa palavra mesmo. O que eu preciso aprender, o que eu preciso modificar, o que eu tenho que fazer diferente para sair desse estágio. Senão você vai ficar repetindo até você aprender a lição. Aí que nem a senhora falou, até chegar ao ponto que eu dominei tudo isso já,
Daí não preciso mais encarar mesmo, porque eu já domino tudo isso, Sim, meu daí você vai trabalhar de fora da matéria, né? É. Digamos assim, através do pensamento, né? Então você vê que o quanto a gente ainda precisa evoluir nesse ponto, né? Que a gente mesmo ainda não consegue dominar pelo pensamento a questão da doença. Um dia nós vamos conseguir, através, opa, estamos desarmonizados, vamos nos harmonizar, e aí a doença vai embora, né? Para isso tem que usar o intelecto, né? O intelecto é para nós conscientizar que nós temos essa capacidade, que foi o que Jesus disse, vós sois deuses, né? Pode isso e muito mais. Quer dizer, quando nós entendemos que nós podemos dominar, através dos nossos pensamentos, o nosso próprio corpo, primeiro, né, em parte, né, de alguns limites, poxa, aí já, como você falou, a doença nossa nós conseguiríamos eliminar grande parte, né? Menos aquela. Seria o primeiro passo. Depois disso, passo. Você ainda tem que fazer como Jesus, ele ajudava os outros daí. Né? Sim, claro. Senão não é. Mas só primeiro a gente tem que saber dominar a si próprio. Como é que você vai ajudar o outro se você aí está todo pesteado, né? Primeiro você tem que estar harmonizado e manter a saúde do próprio corpo, né? É que a gente esquece do mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Eu não posso amar o próximo mais que a mim mesmo. Olha, amar o próximo como a si mesmo. Não é amar você que nem o próximo. Não, eu tenho que amar o próximo como a mim. Então eu tenho que me amar. Quanto mais eu tenho essa condição de me dominar, mais eu vou poder ajudar o próximo, né? Agora a gente inverte às vezes a situação. Muitas pessoas, as pessoas sofrem mais pelos outros, acham que tem que amar mais o outro do que ele mesmo, né? É difícil isso, é um paradigma que nós temos que ir trabalhando isso nosso mentalmente, né? Aí vem o espiritismo, né? Vem essa filosofia que vem nos ensinar a aprender tudo isso, né? Porque amar não significa ser egoísta. Claro. Né? Amar é uma coisa, ser egoísta é outra, né? Legal. E nessa linha do que vocês explicaram aí da matéria, que esclareceu bastante para mim, ele vem bem de encontro com a questão da criação, né, do ser humano de Deus, que é simples e ignorante, né? Então, se é criado simples e ignorante, e pela ignorância que ele tem, ele ainda não consegue dar moldes à matéria, né? E a gente pega lá desde o homem primitivo, né, até conseguir descobrir o fogo para amenizar o frio, para poder espantar predadores, até inventar a roda para poder carregar algo mais pesado de uma forma mais prática. Você vê como, né, desde lá dos primórdios ele vem trazendo. Teria que ser assim, né? Que senão, se você fosse, por exemplo, ganhar de presente, pô, não tem muito sentido você ter, a própria sociedade tem que aprender, porque senão, onde que estaria o merecimento disso, né? Eu ganhei tudo de bandeja. Não, você tem que vivenciar isso. Por isso que a gente não aceita essa questão de que outras religiões têm, de espíritos criados à parte como anjos já, né? Então, para nós, o espiritismo, anjos são aqueles espíritos que já passaram por toda essa parte da matéria, já evoluíram e agora não precisam mais encarnar, né? E em outras religiões, não, né? Eu sempre achei isso, assim, intuitivamente, você pensa, mas como, né? Por que Deus faria anjo? E nós temos ali que ficar gravando ali, né? Como dizem, batalhando, e os anjos já nasceram tudo perfeitos e tal, né? Se for analisar, assim, bem friamente, essa questão da criação dos anjos, ela não se sustenta, né? Porque a gente tem Deus como Deus onipotente, onipresente, onisciente, e um Deus que é onipotente, ele não precisaria de ajudantes. Então, não teria por que ele ter criado anjos para ajudar e tudo mais, né? Ele não precisaria ter criado Jesus para mandar para a Terra para salvar o povo, ele poderia fazer isso tudo sozinho, né? Agora, quando você inclui nessa questão a evolução da espécie, a purificação, até se tornar um espírito puro e tal, aí ele se torna mais prático de você entender. Mais lógico, né? E se você tirar fora a reencarnação, né, a prioridade da existência, aí você cai por terra tudo isso, porque como que você vai explicar que uns estão em situações bem melhores e outros ainda em estado bem primitivo? Olhando o nosso próprio planeta aqui, nas regiões ainda, pessoas de muitas necessidades, outras, se você tira isso, e agora caindo nessa linha que nós estamos falando aqui, aí você consegue uma explicação racional e lógica, que nós somos seres espirituais, cada um seu estágio evolutivo de acordo com o seu progresso que teve nas vidas passadas, né? Eu gosto muito dessa linha que o Pereira trouxe ali também, e é uma coisa que eu carrego
comigo, que é a questão de você não consegue doar aquilo que você não tem, né? Então, se você não se ama, como que você vai tentar amar o próximo? Se você não se ajuda, se você não se cuida, como que você vai cuidar do próximo? Então, tudo parte primeiro do teu organismo, né, do teu microcosmos, que é você mesmo, daí para a tua família. Aí eu vou ajudar a pessoa que lá tá sofrendo lá na rua. Tá, mas e dentro da tua família, às vezes tem uma pessoa sofrendo. Aí eu vou fazer visita em asilo e tal, mas você tem um avô, uma avó que está precisando de ajuda. É verdade, mas isso é muito comum, né? É O muito próximo, comum, né? porque o mais difícil, às vezes, é ajudar aquele parente, porque aí é 24 horas, né, que você tem que estar junto. Então, é melhor não, deixa isso, eu vou ajudar alguém lá, que daí eu só faço visita, vou embora e os problemas acabaram, né? E eu estou em paz com a minha consciência, entre aspas, né? Já tira uma fotinha lá e bota nos WhatsApp, foto e tal. E o próximo que está bem próximo de você, cadê, né? Esse que é o mais difícil, né? Realmente. E aí, voltando, né, ao nosso texto, é isso que nos faz, né, acho que todos nós aqui nos fez, buscar uma alternativa para explicações daquilo que a gente não tinha, né, que nem ali o próprio autor ali falando, o Cani falando, é a questão, né, das penas eternas e tudo mais, né, para mim também, não só a questão das penas, mas a própria questão dessa diferenciação de criação, por que um nasce com um dom, né, pianista, pintor, poeta e tal, e a gente penando tanto, uns têm muitos, a gente não tem nada. Então, quando a gente entra para o Espiritismo, a gente vai tendo essa noção, não de que Deus favoreceu, mas de que eu estou na minha condição, porque é importante eu estar na minha condição que eu estou agora, para aprender justamente como vocês falaram, para aprender com as provas, com as dificuldades, e dali, dessa prova, eu tirar, né, o meu entendimento do que eu preciso fazer dali para frente, para ir melhorando, para ir evoluindo, né? É a nossa individualidade, né? Nós somos seres únicos, né? Único nesse estágio evolutivo, né? Então, cada um pode ser similar, mas cada um está no grau de que ele conquistou já, né? Vamos lá. Então, é lá no início, né? Recapitulei minhas impressões de infância e lembrei-me de que, por ocasião da minha primeira comunhão, diziam-nos que não havia necessidade de orar pelos danados, pelos sofredores, né? Porque isso de nada lhe serviria. Aquele que não tivesse fé era votado às chamas, bastando uma dúvida sobre a infalibilidade da igreja para se ser condenado às penas eternas. Mas você vê que isso, na verdade, fazendo um parênteses aí, se você for ver, não está isso no cristianismo, né? Foram coisas colocadas em algumas épocas, né, da evolução do próprio catolicismo, e que não eram verdades. Depois até foram revistos, eu acredito, né? Porque mesmo dentro do catolicismo, se a gente for ler alguns autores, tem uns que dizem uma coisa, outros outras, né? E é isso que a gente tem que cuidar também dentro do espiritismo, como a gente falou, né? Que começam as pessoas a terem algumas interpretações errôneas e vão desviando, né, a doutrina. Então, continuando ali, que o próprio bem que fizéssemos aqui não nos poderia salvar, considerando-se que Deus colocava a fé acima das melhores ações humanas. Isso é mais uma linha protestante do que católica, né? Que o protestante, ele dá muito mais valor à fé do que às obras, né? E Kardec, ali naquela época, eles tinham muita... né, o próprio Kardec, né, nasceu na França, que era católico, mas aí já o país vizinho ali era protestante, né? A Alemanha era protestante, Suíça era protestante. Então, eles acabavam fazendo uma confusão dessas coisas todas, né? E acredito que até os próprios professores, enfim, os que iam ensinar, acabavam se confundindo tudo, né? Então, essa doutrina me tornara impiedoso, endurecendo meu coração. Você vê como é que é a reação, né, de cada um, né? Olhava os homens com desconfiança, e a mais leve falta, eu queria ver ao meu lado um condenado, de quem eu devia fugir como da peste, e ao qual, em minha indignação, eu teria recusado um copo de água, dizendo-me a mim mesmo que Deus me recusaria ainda mais. Você vê que isso não está no cristianismo, né? Foi uma deturpação, né, da doutrina num certo período de tempo, né, numa época ali,
que devia ser a época do Kardec ali, né? E vemos ainda, né, em muitas religiões, aquelas que pregam que fora da religião deles não tem a Isso salvação. todas, isso praticamente todas, né? Das ocidentais aqui, dentro do cristianismo mesmo, elas são assim mesmo, né? Isso é até hoje, né? Eles acham que a sua linha é que é a verdadeira e as outras todas, quem não é da sua vai para o inferno, né? Então, continuando. Se ainda houvesse fogueiras, eu teria empurrado para elas todos os que não tivessem a fé ortodoxa, fosse ainda o meu próprio pai. Ó, você vê que interessante, né? Ó, a má concepção, né, da religião ali, de Deus, acredito que até foi o que levou a essa questão das cruzadas e tudo mais, né? Da pessoa achar que aquilo era o correto e vamos matar todo mundo que não pensa daquela forma. E ele estava bem nesse sentido já, né? Imagina, se eu tivesse uma fogueira, eu empurrava meu próprio pai, se ele não porque fosse eles correto. achavam que aquele era alguém pernicioso para que ia prejudicar toda a humanidade, né? Então tinha que acabar com aquela pessoa, porque ela ia contaminar os outros, né? Alguma coisa desse tipo, assim, né? Que você vê, tinha que eliminar, né? Porque era uma pessoa inimiga de Deus, né? E não muito longe disso, né? Não chegando a esse extremo, né? Acho que a gente já comentou aqui, a questão de você ter alguma coisa e não poder doar para uma pessoa que está em necessidade, né? Por quê? Porque a religião não permite, como é o caso de algumas religiões que não permitem transfusão de sangue, né? É uma questão ali bem material mesmo, né? Dizer, não posso porque esse é o meu, que Deus colocou em mim e eu tenho que dar conta dele. É uma concepção também, né, totalmente errada, né, da criação de Deus, que, de alguma forma, talvez pela sua ignorância, você não tenha que pagar tanto, né? Mas que com certeza você vai ter ali uma dívida por ter podido ajudar, às vezes, né, não só na sua doação, mas quando você não deixa isso acontecer com um familiar seu que está precisando de uma transfusão. É bem complicado essa situação. Mas nessa linha aí, até de que a gente estava falando aí de condenar as pessoas, no próprio movimento espírita, alguns segmentos, às vezes, quando as pessoas cometem alguns crimes aí bárbaros, e às vezes a gente cai nessa linha, porque se nós entendêssemos aqui, nós tínhamos que olhar todos aqueles seres, por mais que hoje ele esteja numa situação deplorável aí, moralmente falando, cometendo algumas, mas ele também é um ser espiritual que chegará, né, que a gente fala, chegará um dia, tem que ver como um irmão ali, né, um irmão que não está esclarecido. Mas eu já ouvi algumas situações, algumas pessoas comentaram dentro do próprio movimento espírita, dizendo, esse aí deve passar por um umbral, tá? Sabe aquelas coisas assim que eles como quando faz condenando, é como que, né? Nossa, ele vai ter que sofrer. E às vezes a gente vê alguns comentários, alguma coisa assim, porque não é fácil isso. A gente vê uma pessoa comentando, até eu falo às vezes a gente cai nessas, puxa vida, que ele faz tanta coisas horríveis, né? Puxa vida, então, mas... Você queria que ele sumisse daqui. Exato, é que ele falou você, só que ele mandava lá por Tarto, lá não sei da onde lá. E nós mandamos para onde? Para Umbral, para não sei da onde, para a região. É verdade, analisa bem. Agora já mandamos para outro planeta, né? Agora é outro planeta, é verdade. Que agora é toda moderna, que agora que ele possa ser expurgado. Olha, analisa bem, como a gente trazemos isso ainda mesmo, que a senhora falou, alguns desvios na própria filosofia espírita, que é amor, né? Quando eu ver o irmão lá, é claro que eu tenho que tomar minhas precauções para não ser roubado, não ser, né, não sofrer consequências aí desses fascínios que existem aí. Tudo bem, isso aí é uma coisa. Mas nós temos que ver aquilo ali e falar, puxa vida, tá aí um irmão que precisa de muita oração, que precisa de muita, vamos dizer, estímulos, tem que aprender a lição. Mas será que é muitas vezes... dizer que você não tem... Não, claro. Tem que evitar que ele entre na... Claro. Existe a lei terrena, ele teria que cumprir uma lei terrena, por exemplo, ficar detido para ser uma pessoa que tem controle sobre si mesma, tem que ficar detido para não prejudicar os outros. Eu acho que isso é perfeito. Agora, essa questão de ficar desejando que ele morra ou que ele vá para não sei onde... quer dizer, carne... Mano, é difícil mesmo. Você vê algumas coisas, alguns crimes que acontecem. É um impulso assim, que a gente tem. Tem mesmo. Aí fala, acho que esse aqui não vai nem voltar mais, não. Já vai direto para outro planeta aí já, né? Olha, puxa vida. Pelo contrário, nós deveríamos ver lá um doente, né? Doente moralmente falando, um ser que precisa despertar, né?
que ele consiga despertar, fazer oração nesse sentido, né? Será Que que vai ele fazer uma oração? desperte. É difícil isso. Ó, analisando o texto dele lá, eu tava bem lembrando disso. E a gente vê, aí eu falo a gente, porque às vezes a gente cai também nessa linha, né? Porque nós também somos ainda imperfeitos aqui, que muitas vezes dá vontade mesmo. Fala, puxa vida, é. É verdade. Claro. Depois você cai na realidade e fala, puxa, tem que orar por ele. Né? Tem que orar por ele, que ele. Mas é complicadinho essas histórias mesmo. Mas você vê como é uma questão ali de época, né? Porque eu já li, né, por exemplo, aquela questão da aparição de Nossa Senhora de Fátima, né, que tinha os pastorinhos lá. Então, a aparição disse para as crianças que elas tinham que orar pelas pessoas de maior necessidade, aquelas almas, né, como eles dizem, que estavam lá no purgatório, enfim, que tinha que orar por eles, né? Então, foi talvez até uma orientação do plano espiritual para retornar para o caminho correto, né? Essa orientação de tirar essas ideias que foram distorcidas, né? Então, uma das pastorinhas lá, que foi aquela que morreu quando tinha 7 anos, ela ficava internada no hospital, que ela estava com pneumonia, alguma coisa, ficava orando direto, assim, né? Porque com aquela vontade mesmo de ajudar, né? Então, você vê que o plano espiritual sempre tenta corrigir as nossas distorções, né? O próprio evangelho, né, do Espiritismo, fala, ó, amai e orai pelos inimigos, né? Olha. Ah, sim, claro. Eu digo assim que mesmo em outras linhas, né, sempre vem a espiritualidade para mostrar que no caminho não é assim, né? É bem bacana. Então, nesse estado de espírito que ele se encontrava com essa visão, né, eu não podia amar a Deus, tinha medo dele. Outro erro, Claro. né? Ter medo de Deus, Sim, né? mas Um Deus por quê? punitivo. Mas era uma consequência, né? Porque se Deus falava isso, né, pensava dessa forma, é claro que ele tinha medo. O primeiro deslize que ele tivesse, mesmo inconsciente, ele podia estar condenado, né? Porque as grandes religiões, elas criavam lá como que fosse representante de Deus, né? Que era como se fosse Deus estava falando. Então, cria tudo isso. Então, as pessoas achavam que era Deus que estava falando. Né? Eu falo em nome de Deus, né? As cruzadas e tudo era em nome de Deus, em nome de Deus. Olha, eu aí tinha medo de Deus. E aí criou, se nessa época estavam dizendo assim, né, dessa forma, e ele mesmo raciocinava, puxa, às vezes uma pequena coisa que mostrasse que ele não tinha fé, pronto, aí ele já estava condenado eternamente. E isso é uma coisa absurda mesmo, né? Então ele continua, mais tarde, uma porção de circunstâncias demasiado longas para enumerar, vieram abrir meus olhos, e eu rejeitei os dogmas que não se conciliavam com a minha razão, porque ninguém me havia ensinado a pôr a moral acima da forma. Do fanatismo religioso, caí no fanatismo da incredulidade, a exemplo de tantos companheiros de infância. Então, você vê como, na verdade, é culpa, e aí eu vejo a responsabilidade que a gente tem quando você começa a falar certas coisas, né? Porque lá, em outras religiões, como no caso do catolicismo, por exemplo, que ele está citando ali, existe pessoas que já têm uma credencial para falar em nome da doutrina, né? Mas nós também, no Espiritismo, à medida que você vai se tornando coordenador de grupo de estudo, alguma coisa, já é uma forma de responsabilidade, né? Então, você vê que você, às vezes, pode desviar quantas pessoas do caminho e tornar as pessoas totalmente incrédulas, como aconteceu com essas linhas religiosas, né? E isso é terrível. Eu acho bastante responsabilidade isso, né? E interessante essa questão da incredulidade, que eu passei por essa questão, né, quando era mais jovem, e só que eu, por alguma razão, eu não concordava com aquilo que eu tinha sido ensinado desde criança, mas a minha linha de pensamento já era uma linha espiritualista, né? Tanto é que quando eu, conversando com uma amiga minha na época, ela falou, não, mas todo o teu pensamento é espírita, então você deveria seguir. Eu nem conhecia, que nem sabia o que era espiritismo. Além do mais, eu tinha preconceito, né? Porque imaginava o espiritismo como se fosse, né? Uma coisa de outro mundo. E aí né?
que veio, né, de outro plano espiritual, né, vamos dizer assim. Mas que aí, o que que vem? Então, eu tinha um pensamento espiritualista que alguém conseguiu identificar e conseguiu me direcionar. Agora, o que que acontece, que nem nesse caso dele? Ele saiu de um fanatismo para uma incredulidade que talvez fosse tornar ele totalmente contra qualquer outra interpretação de Deus. E aí que é o problema, né? Que daí você é difícil conduzir para um novo caminho, para uma nova religião, para uma nova filosofia. E nisso cai aquele erro que nós falamos agora há pouco, da pessoa dizer que não acredita em Deus, que ele é ateu. Ele não acredita naquele Deus que está apresentado pela igreja, né? Aí, na realidade, é um incrédulo, né? Não seria não acreditar em Deus. Que a pessoa sempre quando diz, não! Aí, ateu. A gente intitula ele de ateu. Mas não é claro que se você colocar um Deus daquela maneira ali, vingativo, daquela maneira ali, eu comigo também, que aconteceu a mesma coisa que você falou. Eu vim da religião católica e desde pequeno, por mais que eu fazia, porque existia aquela formalidade da família, de fazer tudo aquele batismo, consagração, primeira comunhão, você faz porque é meio obrigado a ir, né? Mas aquilo para mim me incomodava muito. Até que, no meu caso, não foi alguém, mas foi eu. Parece que a gente vai se aproximando, parece que vai levando, e a gente vai encontrando uma literatura aqui, outra ali, uma coisa assim, para você chegar no Espiritismo. Fala, opa, aqui tem sentido, que aquilo ali não tinha sentido. Né? Senão também eu cairia nessa incredulidade aí. Fala, pô, vou acreditar nisso? Né? Vou acreditar em um Deus que chegava lá, eu tinha tempo que eu detestava aquelas roupas, daqueles bispos, daquelas roupas bonitas. Aquilo para mim me incomodava muito. Por que será, né, Pereira? Por que será, né? Ué, na verdade, né? Então aquilo para mim, eu falava, mas isso aí não faz sentido. Para mim, não, entende? É o raciocínio, a lógica, né? É por aí o caminho, né? Aí é ateu, né? A pessoa se titula ateu. O Pereira devia sentir até o calor que ele sentiu, né, Pereira? Com aquelas roupas. O calor das roupas que quando ele era bispo lá. Aquilo nunca mais, né? Então, vou continuar. Não entrarei em detalhes que nos levariam muito longe. Apenas acrescentarei que, depois de haver perdido durante 15 anos a doce ilusão da existência de um Deus infinitamente bom, poderoso e sábio, da existência e da imortalidade da alma, enfim, hoje encontro de novo, não uma ilusão, mas uma certeza tão completa quanto a da minha existência atual, quanto a de te escrever neste momento. Eis, meu amigo, o grande acontecimento de nossa época, o grande acontecimento que nos é dado ver realizar-se em nossos dias, a prova material da existência e da imortalidade da alma. Voltemos ao fato, mas para te fazer melhor compreender o Espiritismo, vamos remontar à origem do homem, não nos detendo nesse assunto por muito tempo. Só fazendo parênteses ali, eu sempre fico me perguntando, né? O que nós estamos fazendo errado, que naquele tempo houve uma divulgação tão grande do Espiritismo e tanto as pessoas mais simples quanto aquelas mais intelectualizadas aceitaram o Espiritismo, né? E as pessoas vivenciaram isso, e depois aqui no Brasil a coisa, né, teve um certo movimento e tal, e a coisa não foi para frente, né? Não caminhou numa progressão como aquela lá naquela época na França, né? Na Europa toda, no mundo ocidental, vamos dizer assim, né? Eu fico me perguntando o que nós estamos fazendo errado, ou deixando de fazer, né? Mas, enfim, isso é para a gente pensar. Talvez a gente tivesse que fazer um trabalho de pesquisa e ver como estão os adeptos, né, os novos adeptos das religiões, para ver se isso é só uma questão do espiritismo das outras religiões. Eu vejo que hoje o pessoal, ele está muito adepto àquilo que é mais leve. Quanto mais leve for, eu poder dizer uma religião, que eu tenho uma religião, mas que ela é a mais superficial possível, então é essa que é boa. Pois mas veja, só no espiritismo. Mas será, Lelo? Será que é só isso? Por que agora as pessoas mudaram desse tempo, de 150 anos para cá, mudaram? As necessidades, na verdade, são as mesmas. É o materialismo, e o espiritismo já surgiu com essa questão que o Kardec sempre dizia. Nós não estamos, o espiritismo não veio para combater as outras crenças, ele veio para combater o materialismo, e ele não conseguiu. Até agora não está conseguindo. Então, isso que eu sempre fico me perguntando, o que nós estamos falhando?
Eu penso assim que o movimento espírita que entrou aqui em termos de Brasil, ele, de um tempo para cá, ele pecou muito na questão das divulgações, porque daí começou a deixar um pouco a parte da filosofia espírita, né, que é aquele conteúdo lógico, racional, começou a entrar em algumas, eu acho que às vezes até alguns falam, que seu advento lá de André Luiz e outro ajudou. E eu não sei, porque daí as pessoas começaram a ler para uma linha mais fantasiosa, mais colocada lá, Romanceada. romanceada, e esqueceu de estudar a parte filosófica. O movimento espírita deixou para trás, deixou a estudar como ciência o próprio fenômeno mediúnico, né? Os grupos mediúnicos foram se afastando e ficaram criando, que a Sônia falou, foi criando alguns ídolos, né? Não, com todo respeito, foram espíritos que vieram aqui, Chico Xavier, depois vem Divaldo, não sei o quê, começaram a criar uns ícones e seguir só aquilo ali, é o que falou, tá falado, quer dizer, faltou usar os critérios de Kardec. Mas isso aí é aqui no Brasil, mas no mundo também ele está com problemas sérios, né? Os Estados Unidos, ele sempre teve aquela linha, ele não titula espiritismo, mas espiritualista. Mas eles são mais científicos, né? Eles buscam mais, busca racionalizar do que até o próprio movimento brasileiro. Talvez uma mistura desse modelo americano, trazendo para o modelo brasileiro, ajudaria muito, né? Que as pessoas com o movimento espírita incorporassem algumas ideias desse sentido, para fazer com que as pessoas se despertassem. Eu percebo que até nos estudos da gente, quando a gente começa a conversar com a pessoa, quando você começa a falar nessa parte racional, as pessoas já regalam o olho, assim, já começam a ficar interessadas, você tem que despertar isso. Né? Voltar essa questão de um Deus diferente, não de um Deus que castiga, voltar mais naquela questão racional, né, evolutivo, que nós somos seres espirituais, nascidos para evoluir. Tem que voltar a falar mais disso. O Espiritismo ficou meio assim, não pode falar isso, porque a pessoa está chegando aqui agora, ela é católica, tem que aceitar, tem que botar um santinho lá na parede. Que é isso? Nós temos que voltar a ser espírita. Eu acho, na minha opinião. Ser espírita na essência, na filosofia. Que o que foi que me despertou para o espiritismo foi isso, a filosofia, essa ideia do racional aí, né? E depois, alguma coisa também que eu acho, às vezes as pessoas se dizem espíritas, vão assistir palestra, aquela coisa, né? Eu sou espírita, lê lá os romances e tal. E aí acaba que o espiritismo não traz a parte mais forte, mais de essência do que é realmente você acreditar em Deus e seguir, né? Então, algumas coisas, não. Então, assim, nós temos que acolher, eu acho sim, nós temos que acolher todas as pessoas, né? Só que tem que ser como Jesus. Né? Eu não vou te julgar, né? Mas você, na verdade, a pessoa sabe que está errada, né? Então, vá e não peque mais. É isso a gente está deixando de fazer, se você for ver. Porque, não, você vai passando a mão na cabeça e a pessoa vai continuando, vem falando a reforma íntima, mas o que é essa reforma íntima? O que eu estou fazendo errado? Vamos fazer análise, cada um tem que fazer a sua própria análise. O que eu estou fazendo errado? Então, para isso, precisa ter uma base sólida, aquele do homem de bem, aquela coisa toda, né? E você tentar se aproximar o máximo possível disso, fazer esse esforço, pelo menos, né? Saber quais são as tuas imperfeições, porque se você não conhecer as tuas próprias imperfeições, você vai dizer, não, vou fazer a reforma íntima, mas como vai fazer uma reforma, você não sabe o que está caindo, né? O que está estragado dentro de uma casa ou tal, né? Você vê que ontem, no estudo nosso do Livro dos Espíritos, que é feito aí na sexta-feira, para as pessoas que estão vendo, vai acompanhar aqui no vídeo, eu entrei na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que agora que saímos lá do Prolegômenos, entramos, a primeira pergunta, o que é Deus? Olha essa pergunta, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária. Só aí, só de tentar de compreender isso, porque nós pensamos sempre um Deus, que nem ele falou lá, que vinga, que castiga, que não... Só de a gente entender isso aí, o que é Deus, olha a pergunta e a magnitude da resposta, na inteligência suprema, causa primária de tudo. Então, olha tanta coisa ali que nós temos que começar a aprender como espírita, né? A número 1, hein? Pergunta número 1. Você imagina isso em termos de filosofia, tantos questionamentos. Então, eu achei bem bacana isso mesmo, né? Porque eu também demorei para compreender isso, né? Quem é Deus? Quem é Deus? A gente sempre tem um Deus. E depois, mesmo aquela parte, claro, você tem que
Você vê que ele não começou pelas leis morais, ele Não. deixou as leis morais para o final. Exato. Primeiro você tem que ter todo esse entendimento do perispírito, disso, daquilo, aquilo, da reencarnação, Dos do mundos, porquê das coisas, né? da escala Para espírita. depois você entender, não, realmente, como tudo isso existe, eu tenho que seguir as leis morais, né? Porque senão fica igual do mesmo das outras religiões, né? Das outras linhas espiritualistas. Seja bonzinho, não passou mal, blá, 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 fica vazio, né? Não tem uma base firme, né? Aí a oração, Deus, ele fica lá, Deus castigo de Deus, Deus não dá nada para ninguém, ele interpreta a justiça de acordo com o teu sentimento e com a tua fé. Existe, ele é bom, soberano bom, porque ele é justo. Existe uma justiça. E como que a inteligência suprema conhece nós desde as primeiras, até essas reencarnações, nós conhece tudo que está ali no... Não, mas falta a gente se conhecer. Exato, sim. E conhecer, saber que nós fazemos parte disso. Então, por isso que a oração tem que ter aquele sentimento, aquele desejo. Quando você entra nessa sintonia. Que é aí que entra a física quântica, que está entrando hoje aqui tudo. É nesse sentido, de conexão, né? Com Deus, mas tem que ter sentimento, tem que ter, não é uma coisa assim, falada por falar, né? Não é Quando a gente estuda, por exemplo, aquela parte das sensações dos espíritos, quando eles desencarnam, que ficam ligados com a matéria e tal, se você entender bem aquilo, você vai começar a tentar se desmaterializar, desejar. E é isso que você pode ver que a espírita não faz muito esse tipo de coisa, né? Tanto que, para começar, né? Tá, claro, estou levando na brincadeira isso, mas para começar, o espírita quer comer, né? Quer fazer festinha e comer, né? Quer dizer, na verdade, é muito ainda assim, ligado com essas questões materiais, né? E se a gente for ver, nós estamos desenvolvendo, né, fora isso que eu estou falando de brincadeira, mas a gente ainda está igual a todo mundo, dando valor para as sensações, para as questões materiais, para tudo. Você larga, não vou fazer isso porque eu tenho que ganhar mais dinheiro, tal, eu tenho que mais, né? Será que até que ponto você está fazendo isso, né, e desvalorizando a parte espiritual, né? Porque quando nós falamos aí das religiões, o espiritismo, aí quando você fala assim, religação com Deus, acontece que às vezes a pessoa prefere terceirizar isso, por isso que vem aquelas religiões que o Leila falou das coisas mais fáceis. Aí, em vez de ele ter a responsabilidade dele, não, foi o pastor que falou, foi a igreja que falou, e ele não quer ter responsabilidade. O espiritismo vai dizer assim, olha, a responsabilidade é tua, né? Essa religação com Deus é individual de cada um. É isso que a senhora falou, nós que temos a responsabilidade nossa. E tanto é que tem mesmo essa colocação que o único objetivo que nós vemos na nossa reencarnação aqui é a nossa evolução, não é a evolução do outro próximo. Então, aí começa nas coisas mais simples. Você vê, assim, essa questão que está no mundo, assim, eu prefiro ou não ter filho, ou ter só um filho, porque aí eu vou dar tudo para esse filho. Já é materialista total. Não é materialismo isso? Porque antigamente as famílias tinham 10 filhos e eles davam atenção para todos, porque eles não ficavam se matando de trabalhar para dar mais coisas para eles. Não, eles davam o essencial e tinham mais tempo de conversa, tinham mais tempo em casa, né? Nós não damos valor, que espírita nós somos, não valorizamos a parte espiritual, na verdade. Se você for analisar bem, nós estamos igual a todo mundo. Então, o que isso está mudando nas nossas vidas? Né? E trazendo tudo isso que nós estamos falando aqui agora, que foi a pergunta do Lelo e da tua, que você colocou do próprio movimento espírita, por que está tendo essa dificuldade de conexão? Está aí um grande debate que nós temos que trazer, porque às vezes eu vejo de fora, né, que eu não estou dentro do sistema, a Sônia talvez está lá dentro, participando um pouco dessas reuniões, a gente vê assim, muita discussão, que não leva a nada. Eu acho que tem que ser mais prático, mais objetivo, mais direto. Sim, porque chegar lá e dizer, fazer oração linda, e dizer, querido, amor, né, tal. Isso aí é só para fora. Agora, o que cada um está fazendo na sua vida, claro, ele vai mudar. Mas será que nós estamos melhorando? Eu falo no movimento federativo. Se alguma coisa que discute lá, chega realmente dentro das casas espíritas que consegue mudar a maneira das pessoas pensar. Eu acho que fica muito... Mas, além de tudo, eu acho muito assim, não vamos fazer isso, porque daí tem o politicamente correto, tem, daí a lei não vai permitir, não sei o quê. Então, não é certo ou errado, né? Mistura-se alguma coisa que Jesus disse, dai a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Sim,
Mas na hora que você vai fazer uma coisa que você sabe que está correta através das leis de Deus, você não pode deixar de fazer porque a lei terrena te impede, né? Porque, por exemplo, tem essa questão da pandemia, né? Além de contar que muitos ficaram com medo, fecharam por medo, outros é porque não, nós temos que obedecer às autoridades. E não foi isso que Jesus falou quando diz dar a César o que é de César. Tanto que houve época que era proibido se reunir, e eles se reuniam nas catacumbas depois, lá nos primeiros cristãos, né? Não é porque era proibido que deixavam de fazer, porque era necessário fazer. Então, essas coisas, tudo sempre, nessa parte da pandemia, me pegou muito isso, sabe? Eu acho que a gente acha que o certo é não, nós temos que cumprir, em primeiro lugar, nós temos que ser cumpridores das normas terrenas. Eu acho que, às vezes, as normas terrenas são contra. Algumas coisas são contra a espiritualidade, então você tem que passar tudo pelo crivo da razão, né? Então, vai chegar uma lei dizendo que não pode mais ter templo religioso, você vai banir, vai acabar de ter o espiritismo, não vai se encontrar mais com os espíritas, não vai estudar mais nem nada, se for proibido. Então, tudo isso nós temos que pensar, né? É complicado. Aí tá um tema aí que eu acho que teria que se reformular esse modelo federativo, tinha que ter alguma coisa mais prática, mais objetiva, né? Mas isso vem de cada um de nós. Eu sei, né? cada um, mas tem que ser de Cada baixo um de pra cima, nós, a concordo. hora que a coisa vai crescendo e você vai abrindo as consciências, acaba chegando lá. Sim, Porque aquelas pessoas lá são é, pessoas como eu- nós, só estão ocupando um cargo, né? Eu acho que a gente tem uma certa eu, relevância. Se a gente for fermentando eu, isso assim, eu acho que você falou agora há pouco aí, que eu concordo com você. Muito daquilo que nós falamos, que nós temos grupos de estudos, o que nós falamos influencia essas pessoas para que essas pessoas cheguem lá em cima, né? Então, o que nós estamos fazendo? E a nossa instituição, não querendo falar aqui, colocar assim, nós influenciamos bastante nesse sentido, a questão do magnetismo e muitas coisas que já não eram aceitas, algumas pessoas começam a ver diferente. Então, é o efeito meio formiguinha, de baixo para cima. Então, vai indo, a pessoa vai percebendo, fala, não, mas vai questionando, até que tem que chegar, um ponto tem que chegar, não tem como. Cabe a nós mesmos, com o espírito, aquilo que você falou lá, como palestrantes, como coordenador de coordenador grupo de de grupos, estudo, tudo, ou seja do magnetismo, a palavra que nós estamos falando ali para as pessoas tem um peso muito grande, que nós atendemos pessoas de vários lugares, né? Então, o que nós estamos falando ali, nós dando exemplificação, aí a pessoa faz sentido. Aí um dia uma outra pessoa vem para lá falar ela dentro da casa dela lá, ela vai questionar, né? Aí, Muito bem. encerramos? acho que sim, né? Erramos. Falamos demais É hoje. hora. Não, mas é bom. O estudo é feito para isso mesmo, né? Porque o que vem escrito é só uma pontinha e é o estudo em grupo que dá esse conhecimento mais amplo, né, da experiência de cada um. Então tá aí, aos amigos aí que nos acompanham, muitos acompanham pelos vídeos, que ficam gravados no YouTube, como o Lero colocou no início. Tá aí a nossa reflexão para nossas mudanças, né, nossas participação na mudança, né, do próprio movimento espírita, da própria nossa comunidade, da nossa própria país, do mundo, né? Nós temos que pensar, sim, cabe a nós aí, os espíritas, refletir sobre essas questões e buscar mais essa essência do espiritismo, essa filosofia tão linda, tão esclarecedora, que nos traz essas respostas, que nos ajuda a evoluir. Para isso, agradecemos a Deus, que nos concede essas oportunidades de estudo, oportunidade de trabalho, oportunidade de esclarecer outras mentes, e elas possam refletir sobre aquelas nossas palavras, que possam chegar a elas, os conceitos da filosofia espírita, e sozinhas, após a reflexão, consigam tirar as conclusões e prosseguir, evoluindo sempre. E dentro daquele conceito que estudamos hoje, de amor aos inimigos, hoje, nessa sintonia com todos os nossos amigos espirituais benfeitores, com Deus, com Jesus, vibramos a todos que hoje exercem atividades de liderança,
aqueles que, devido ainda ao atraso moral, dificuldades evolutivas, moralmente falando, persistem em praticar o mal, persistem em prejudicar a nossa pátria, a humanidade, aqueles que ainda, aqueles irmãos que ainda, devido a reflexos de outras vidas, reencarnam e cometem alguns, para nós, ditos crimes hediondos. Hoje, principalmente, estamos percebendo uma intolerância muito grande em questões religiosas, em questões sexuais, que esses irmãos possam sentir um pouquinho da luz, do amor, que eles possam refletir, que eles possam compreender esses equívocos. Bem sabemos que terão que evoluir. Por isso, vibramos por eles. São doentes, mas são irmãos que precisam de vibração, de um despertar, seja por um ente querido, seja por alguns revés que possam acontecer, eles possam tirar um pouco do véu da ignorância e perceber, pelo menos, um pouco dos equívocos que estão cometendo. Deus, Jesus, queridos amigos, oremos por eles. E oremos também a todos aqui que sofrem o revés dessas mentes maldosas ainda, aqueles que estão passando por essa dificuldade, que eles possam sentir um pouco da luz, do amor divino, e assim se despertar e dar continuidade no processo evolutivo, aprendendo as lições, se modificando. Assim agora, vibremos a nossa comunidade, a nossa pátria amada Brasil, uma luz de amor. Vamos imaginando assim um país próspero, não só intelectualmente, não só materialmente, mas moralmente evoluindo. Vamos imaginar isso e vamos deixar a nossa contribuição. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estudo. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os amigos espirituais que estão conosco nesta tarde. Que assim seja.